Você sabe como funciona o sistema urinário? Então vem comigo que eu vou te ensinar. O sistema urinário é responsável pela filtragem do sangue para eliminar os resíduos metabólicos do corpo através da urina, né? O famoso xixi. Esse sistema é composto pelos rins, ureter, bexiga urinária e uretra. Nos rins nós temos os néfrons, que formam um emaranhado de capilares sanguíneos chamados de glomérulos, que possuem em volta de si uma estrutura chamada de cápsula glomerular. E essa estrutura é responsável por auxiliar na filtragem sanguínea, né? Então, quando o sangue chega lá nos rins pelos capilares sanguíneos, ele passa por uma primeira filtragem na cápsula glomerular e então vai para o glomérulo, que possui 3 barreiras de filtragem. A primeira são os poros, que permitem a passagem somente do plasma sanguíneo, ou seja, as células sanguíneas como as hemácias, os leucócitos, as plaquetas não passam por essa filtragem. A segunda barreira é chamada de lâmina basal e ela é responsável por impedir a entrada de proteínas grandes, né, proteínas maiores. E por fim tem uma última camada, que é a epitelial, que é responsável por impedir a passagem de proteínas médias. Então, depois de passar por essas 3 filtragens, somente 20% desse líquido filtrado vai ser eliminado depois, né, posteriormente, em forma de urina. O restante, os 80%, vai voltar para o organismo. Após passar por essa filtração, esse líquido filtrado passa pelo túbulo contorcido proximal, que vai fazer a reabsorção de tudo o que não será eliminado, né? Tudo que vai voltar para o corpo passa por esse túbulo contorcido proximal. E durante esse processo, existe o balanço de sais e água, que faz com que, através de difusão e osmose, os solutos como bicarbonato, cloro, sódio, ureia, entre outros, entrem e saiam da célula. E também existe a passagem de substâncias por transporte ativo, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, por exemplo, né? Que acontece lá na alça de Henle. Isso acontece porque esse processo é em sentido contrário ao que o líquido filtrado está passando e serve para fazer a secreção, ou seja, a separação de moléculas que estão em excesso no sangue. É importante ressaltar que, apesar de eu ter delimitado o espaço que acontece a reabsorção e a secreção, na verdade ela acontece por todo o néfron. Foi apenas uma forma de exemplificar para vocês conseguirem entender como isso acontece. Então, finalizando esse processo de filtração, menos a reabsorção e mais a secreção, ou seja, o líquido que foi filtrado, menos a parte que foi reabsorvida pelo organismo, mais a parte que foi secretada, a gente tem aí o líquido que vai ser excretado, né, através de urina. Então, esse líquido, ele vai passar pelo túbulo contorcido distal, se transformando em urina, que é mandada para o ducto coletor, passa pelo ducto papilar, cálice menor, cálice maior, chega lá até a pelve renal e é enviada pelo ureter até a bexiga urinária. E a bexiga urinária vai armazenar esse líquido e enviar sinais lá para o cérebro através do sistema nervoso autônomo, que é o que faz a gente ter vontade de fazer xixi, né? E em seguida a urina passa pela uretra no momento da micção. Apesar de eu ter explicado de uma forma mais simplificada esse processo, né, ele é muito mais complexo do que aparenta e as funções são inúmeras, como por exemplo a regulação do pH, regulação do líquido extracelular, regulação de pressão arterial, entre tantos outros. E aí, já viu que os seus rins trabalham muito, né? Então, vai fazer o favor de tomar um copo d'água e cuidar dele e depois volta aqui para me dizer se você aprendeu.